Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu estou bem, estou aqui em casa e hoje eu vou dar para vocês um pouquinho de aula de história. Hoje, nessa aula, nós vamos relembrar o conteúdo lá da unidade 1 do livro de vocês. Esse assunto vocês viram lá nas aulas presenciais na escola e hoje nós vamos revisá-los aqui nesse ambiente virtual, ok? Então vamos lá lembrar um pouquinho. Ó, quando a gente fala da unidade 1, a gente vai falar do pensamento iluminista, certo? Então, para falarmos desse pensamento iluminista, temos que saber um pouquinho sobre o antigo regime, ok? Esse antigo regime era um sistema político social da França, tá? Esse regime foi antes da Revolução Francesa, de 1789. Era uma política lá que se caracterizava pelo absolutismo, tá? Era uma posição do rei, do chefe de governo dali, daquela sociedade, a qual ele tinha o poder supremo sobre aquela sociedade. E também outra característica desse antigo regime era o mercantilismo, que era um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervia na economia, tá? Em detrimento do enriquecimento do rei, tá? Então, eles não só interviam, não era para o benefício do povo, não. Eles interviam ali para o benefício do rei. Então, ele usava de normas para arrecadar, ou seja, juntar riquezas. E também essa sociedade lá no antigo regime, ela tinha umas bases feudais. Ou seja, essa sociedade ela era dividida em estamentos que compreendiam de uma formação de clero, nobreza, burguesia e camponeses, onde o clero e a nobreza eram as classes privilegiadas, tá? As mais privilegiadas. Elas eram as classes que dominavam ali aquela sociedade. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Diante desse regime, né, que é o antigo regime, diante dessas características, surgiram algumas críticas a ele. E essas críticas surgiram a partir da união de alguns pensamentos, que é chamado, aí nasce o iluminismo, tá? Chamado de iluminismo. Esse pensamento iluminista surge a partir da crítica a esse sistema. O iluminismo era conhecido, esse período, esse movimento, como o século das luzes. Foi um movimento intelectual, onde eram pensadores, estudados, intelectuais, que debatiam sobre isso, sobre como essa sociedade estava com esse sistema, com esse regime antigo, e como ela poderia ser com os pensamentos iluministas, tá? Então, o iluminismo, ele rejeita toda essa herança medieval, toda essa questão do mercantilismo, do absolutismo, das classes estamentais, tudo isso, ele rejeita isso, tá? Porque ele diz que isso aí era no período das trevas. Isso foi acontecido no período das trevas, isso não beneficiava o povo, as pessoas, certo? Então foi assim que surgiu o iluminismo. Esse pensamento iluminista tem a principal característica, tá? Que é defender a razão, o uso da razão sobre o da fé. Então eles acreditam que a razão era o que dava a resposta às coisas. A ciência, então, para tudo teria uma resposta científica. E essa resposta científica, ela iria solucionar alguns problemas, os problemas da sociedade. E dessa forma eles acreditavam numa reestruturação social, tá? E isso ignorando toda a tradição medieval e também a fé, ok? E nesse pensamento iluminista tem algumas pessoas, alguns nomes importantes que firmaram e pregaram, né, seus pensamentos. Um deles foi John Locke, entre 1632 e 1704. Ele, das ideias deles, uma que defendia era que os seres humanos
tem direitos naturais. Os seres humanos possuem direitos naturais, como a liberdade, a felicidade, a propriedade. E esses direitos não podem ser retirados por ninguém. É natural do ser humano. Ele já nasce livre. Ele nasce com o direito de ser feliz. Então era isso uma das ideias. E ele também tem a ideia de que o homem era uma tábua rasa. Era como se fosse uma folha em branco. Nascia sem nada, mas com o tempo ele ia se preenchendo com experiências e conhecimento e assim se formando como homem, um ser pensante, intelectual, certo? Outro muito importante também no movimento iluminista é Montesquieu. Ele fala muito da relação do poder, tá? Então ele fala da descentralização do poder. Antes o poder absolutista ali do rei, agora ele fala assim que é importante descentralizar esse poder. Então ele fala da criação dos três poderes. Foi ele que criou os três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa criação dos três poderes influenciou muito na sociedade que temos hoje, principalmente aqui no Brasil, né, que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, certo? Então vemos que o iluminismo influenciou muito na nossa sociedade, tá? Outro muito importante é Voltaire, tá? Ele trabalhou em 1694 a 1778, tá? Assim, a atuação dele. Ele criticava fortemente o absolutismo. Ele não achava correto ou de bom para uma sociedade ter um rei absoluto, um ser absoluto ali que decretava tudo, mas ele em relação a isso ele defendia a liberdade de expressão e do pensamento. Era o que ele falava, que todo ser humano ele tem que ser livre para se expressar, a pensar, tá? A expor suas opiniões. Mas, em contramão disso, ele era contra a intolerância religiosa. Entenda que liberdade de expressão não quer dizer intolerância, tá? Então você pode dar sua opinião, seu pensamento, tudinho, desde que você também respeite o pensamento do outro. Então ele defendia isso, a liberdade de expressão, o pensamento, mas ele era contra a toda essa intolerância, tá? Para não agir com violência, desrespeitando o próximo. Outro muito importante também, entre 1712 e 1778, é Rousseau, tá? Rousseau também, que é francês também, tá? Lembrando que isso aconteceu na França, tá, minha gente? Então, ele criticou as heranças feudais, então ele não era a favor desse absolutismo, desse mercantismo, dessa questão de classes privilegiadas e outras não. Então, ele criticou muito essas heranças e ele focou também dizendo que é contra a propriedade privada. Por quê? A propriedade privada certamente iria gerar uma desigualdade social, onde quem tem posses pode ter uma propriedade privada e quem não tem não teria direito, porque não teria dinheiro para comprar e tal. Então isso geraria uma desigualdade social. Outra contribuição muito importante no pensamento de Rousseau é construir fundamentos educacionais. Então, assim, um dos fundamentos que ele falava, que ele construiu, é dizendo que a educação, ela transforma as pessoas, ela também inclui as pessoas, ela não exclui, tá? E também ainda seguindo, ele defendia muito a democracia direta, onde ele falava que cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, de participar ativamente ali das decisões políticas, certo, minha gente? Outros dois, muito importantes também, durante esse movimento, é Denis Diderot e Jean, certo? Eles dedicaram a vida dele organizando esse pensamento iluminista, tá? O conhecimento iluminista. Lembrando que iluminista vem de luz, né? Então, luz, eles estão falando de conhecimento, que esse conhecimento pode chegar e gerar uma reestruturação da sociedade, trazer um benefício. O conhecimento, o intelecto muda tudo. Então, eles passaram a vida dele organizando esses pensamentos, os conhecimentos de toda aquela época, dos grandes pensadores, e também divulgaram
esse pensamento iluminista no mundo todo. Com o quê? Com a criação da primeira enciclopédia do mundo, certo? Então eles foram muito importantes nessa divulgação do pensamento iluminista no mundo, ok? Mas quando falamos de pensamento iluminista, também falamos de liberalismo econômico. Lembrando que a gente fala que lá no antigo regime o que existia era o mercantilismo, certo? Que era onde o Estado ele intervia diretamente ali na economia para o próprio benefício, né? Então, o liberalismo é uma ideia gerada por Adam Smith, que ele fala que o Estado deveria deixar que o mercado regulasse o comércio e não o Estado intervisse, tá? Então ele fala também, uma ideia dele, de Adam Smith, é a lei da oferta e procura, onde ali o mercado regulasse, eles iriam ter livre concorrência entre si e também eles que iriam saber lidar com em relação entre a oferta e a procura, certo? Vamos um exemplo. Então, eles saberiam lidar entre se eu tenho muitos produtos e poucas pessoas procurando, então meu produto vai ter que ser barateado, certo? Se eu tenho muita gente e poucos produtos, então meu produto pode ser, né, custeado, ser mais caro. Então, ó, a diferença. Então, isso é uma relação de o que tenho a ofertar e do que é oferecido. Então, ele fala muito dessa lei da oferta e da procura. E que o mercado deixasse de intervir nesse campo da economia. Adam Smith, ele atuou entre 1723 e 1790 e ele é considerado o pai da economia moderna, tá? É o nome mais importante quando a gente fala de liberalismo. Ele era a favor do fim dessa intervenção do Estado na economia e defendia a livre individualidade humana, onde o ser humano era livre individualmente para as suas tomadas de decisões. Tudo bem, minha gente, até aqui? Vamos seguir. Lembrando aqui um pouquinho da educação lá no antigo regime. A educação lá no antigo regime era restrita às pessoas de posse, certo? Era uma educação oferecida pelo clero, pela igreja. Então tinha uma influência religiosa também ali. Então o iluminismo chega propondo novas ideias, tá? De que como seria a educação. Então ele propõe que a educação fosse laica e universal, que não pertencesse apenas a uma religião. Também eles propõem que fosse controlada e oferecida pelo Estado e também fosse obrigatória e gratuita e orientada para o ensino da ciência e não da fé, tá? Então eles focavam muito nessa questão científica, onde a ciência seria a resposta para a sociedade, certo? Vamos seguindo. Lembrando que aqui, ó, a educação, todos esses pontos aqui, que era o ideal dos iluministas, a gente fala que hoje em dia a gente vê muita influência do iluminismo na nossa educação, como a educação laica, a educação oferecida pelo Estado, obrigatória e gratuita, é isso? Então, a gente vê a influência do iluminismo na nossa realidade. Ó, temos também falar um pouquinho do despotismo esclarecido. O que era isso? Eram alguns governantes que, ao ver, né, ou pensar, conhecer o iluminismo, eles buscaram implementar algumas medidas baseadas nesses pensamentos para modernizar os seus estados, seus governos. Mas isso não quer dizer que eles deixavam de ser absolutos, certo? Não. Eles implantavam algumas medidas que agradassem ao povo, mas não deixavam que o povo participasse da política dele, certo? Um exemplo disso é o rei Frederico, tá? Da Prússia. Ele implantou novas escolas no fundamental lá no reino dele, aboliu
a tortura que antes tinha no reino dele, mas não deixou de ser absoluto, de ser o rei que mandava e que criava suas políticas. Então, favorece o povo até certo ponto. Em outro ponto, não. Até porque o povo poderia derrubar do poder. Então, Rei Frederico, entre outras personalidades, né, que eram reis absolutos de algumas sociedades, de algumas nações, fizeram isso, implantaram algumas medidas baseadas no iluminismo, certo? Falando em influência dos pensamentos iluministas na nossa sociedade, lá naquela época também teve muita influência em uma coisa histórica, um movimento histórico que aconteceu, né? Um acontecimento histórico, que foi a independência dos Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos, eles eram colônia, né, inglesas, tá? Eram divididos em 13, eles formavam os Estados Unidos, e eles estavam, de alguma forma, insatisfeitos com algumas políticas exploratórias que a Inglaterra estava lá colocando neles, tá? E, dentre alguns motivos, algumas leis que eles não gostavam, o movimento iluminista foi o que impulsionou também, ou ajudou a eles fazerem uma revolução e se tornarem independentes da Inglaterra. Bom, a Inglaterra era um pouco diferente de alguns países colonizadores aqui da América em relação ao seu poder como a colônia, a relação, né, entre ele e sua colônia. E eles não eram tão severos em relação à cobrança, como o Portugal era aqui com o Brasil, que queria os seus lucros a curto prazo. Eles não eram assim. Mas, com o decorrer de algumas revoluções, de alguns tempos, eles implementaram algumas leis, entre elas a lei de comércio e de navegação. Foi lá no século VII, onde eles aumentaram o controle sobre a colônia dos Estados Unidos e assim criou um mecanismo de arrecadação de imposto, tá? Então ele começou a criar essas leis. Um acontecimento muito importante que fez com que a Inglaterra fosse mais rígida na cobrança de impostos com a sua colônia Estados Unidos foi a Guerra dos Sete Anos, tá? O que foi essa guerra? Foi uma série de conflitos entre Inglaterra e França. Uma disputa por território, tá? Pela supremacia, o poder na colônia, tanto da África, da Ásia, na América, tá? Os ingleses, eles saíram vencedores. A França perdeu. Só que os ingleses teve apoio dos colonos lá dos Estados Unidos, tá? Que eram dependentes deles até então. Mas após a vitória dos ingleses, o que aconteceu? A economia inglesa ficou muito abalada. E aí eles tiveram que arrumar estratégias de fazer com que recuperasse essa economia, recuperasse o que foi gastado nessa guerra. E aí ele começou a implementar leis mais rigorosas ainda. Os colonos já estavam insatisfeitos com algumas coisas e tornaram ainda mais forte a sua revolta e a sua ânsia de lutar pela independência. As leis inglesas no século XVIII, tem algumas aqui que eu vou citar. A lei do açúcar, tá? A lei do selo. A lei do açúcar, ela foi promulgada em 1764 e era uma alta taxação do açúcar e dos seus derivados, tá? Como o melaço. Eram umas medidas que eram tomadas que buscavam inibir o contrabando do açúcar que não fosse proveniente das Antilhas Britânicas. Ou seja, eram cobrados impostos altíssimos e entre outras taxas, né, para aquele produto que não fosse proveniente do território britânico, tá? Então isso foi uma lei que foi implementada e que causou um pouco de resistência lá na colônia que era Estados Unidos, tá? A lei do selo. A lei do selo foi uma ordem, né, em que todo documento oficial que circulasse, jornal, entre outros, eles fossem colocados selo, tá? E essa selagem, esse selo, ele implicava no pagamento de uma taxa
a metrópole, ou seja, para circular o seu jornal tinha que ser selado e para selar você teria que pagar uma taxa. Então era mais cobrança de imposto. Outras leis lá no século XVIII é a lei do chá, tá? A lei do chá foi em 1773, onde o parlamento autorizou o monopólio comercial sobre o chá, a campanha das Índias Orientais. Ou seja, foi autorizado pelo parlamentar, pelo poder, né, que ia ter apenas um monopólio, ou seja, apenas uma pessoa poderia vender ali, monopolizar aquele comércio. Então isso também, né, essa medida de comercialização começou a prejudicar os colonos que eram de lá, do interno de lá dos Estados Unidos, da colônia. Os comerciantes de lá começaram a ser prejudicados por isso, certo? E as leis intoleráveis, que é em 1774, é quando a coroa inglesa fecha o porto de Boston, tá? Ela fecha esse porto e aí gera mais revolta ainda. Então, todas essas leis com esses altos impostos, cobranças, prejudicando a população interna da colônia, isso foi um impulso para essa independência dos Estados Unidos, mas ele teve influência também do iluminismo, como eu falei. Algumas influências foram a valorização dos direitos naturais do homem, sem interferência do Estado, porque até então a Inglaterra interferia muito na, no, na liberdade, né, das pessoas, a participação do povo na tomada de decisões, que até então o povo não tinha voz, tá? E a divisão dos três poderes, porque quando ele se torna independente, existe essa divisão dos três poderes. Não vai ter só um rei absolutista, e sim vai estar dividido entre executivo, judiciário e legislativo, certo? Que são influências do iluminismo, certo? Vamos continuar aqui. Então, quando os Estados Unidos se torna independente, tem uma declaração, tá? É declarado. Essa declaração foi assinada, né, lá por Thomas Jefferson, certo? E lá na declaração fala: todos foram criados iguais, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Quando o governo não suprir por esses direitos, tá? O povo deve substituir por um novo governo e as colônias unidas são estados livres e independentes, que antes eu falei para vocês que eram colônias lá nos Estados Unidos. Assim, né, que ele foi independente, teve o reconhecimento da Inglaterra, que foi assinado através de um documento chamado Tratado de Paris. A Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Ele foi assinado em 1783, com o objetivo de encerrar a Guerra dos Sete Anos, e tratava-se de um acordo de paz para finalizar todas as ameaças militares contra as colônias britânicas, certo? Então, o Tratado de Paris é um documento oficial, né, que foi assinado com o objetivo de encerrar, tá, todos os conflitos que existiam ali e tornar os Estados Unidos independente da Inglaterra. Mas, e depois da independência? Será que na prática tudo isso realmente acontecia? Todas as ideias iluministas? Vamos lá? Depois da independência, na prática, os princípios iluministas não funcionavam tão bem assim, tá? A participação na política ficou restrita apenas à elite, as pessoas que participavam da elite, as pessoas que tinham, tá, um poder aquisitivo maior. Uma parte da população ainda não eram consideradas cidadãos, então eram ignoradas. Então a questão de você ter direito não tinha isso, tá? A escravidão ainda continuou. Então, quando fala de ter direito à liberdade, e a escravidão ainda continuou, mantida por quase 100 anos. Então, na prática, não foi bem isso, né? Os indígenas continuaram sendo perseguidos, tá, pelos brancos, da mesma forma. E as mulheres eram excluídas da participação política. Então, a mulher não tinha nenhuma relação com a política, não podia participar. Então, todo o que incentivou, o que proporcionou a independência, né, que deu um empurrãozinho, influenciou a independência dos Estados Unidos, foi aquele
além das leis, os abusos, o altos juros, né, de impostos cobrados, também os pensamentos iluministas, mas depois da independência, as coisas, a realidade não foi bem essa, né? Então teve gente que foi bem contra a muita coisa, certo, minha gente? Bom, minha gente, por hoje é só, tá? Essa foi um resuminho da primeira unidade do livro de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenham dado para entender. Veja só, da página 372 até a 383 tem tudo isso que eu falei. Façam as atividades, certo? Pesquisem no livro. Tem essa aula para dar um auxílio do que vocês não entenderam, mas façam, estudem. Qualquer dúvida, nos procurem, certo? Muito obrigadinho e tchau para vocês. Tchau.